Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será os sonhos da vida do animal de origem racional, a fase de liquidação. Léo. Os sonhos do animal racional, todos em liquidação. A liquidação dos sonhos, porque todos viviam sonhando, por a fase ser uma fase em liquidação, a fase de animal racional. Então os sonhos de todos em liquidação, porque é uma fase em extinção. Chegou a fase consciente, positiva, a fase racional. Então tudo que é da fase negativa, da fase de animal racional, em liquidação. De formas, vence o que é da fase racional. Vence a cultura racional e todos que estão dentro da cultura racional, por estarem dentro da fase justa, da justa força e razão. Então, todos que estão dentro da fase racional estão fora da fase de animal racional, que está em liquidação. A liquidação é somente da fase de animal. O animal racional sucumbirá, pois sua fase está em extinção e prevalece a fase que está em vigor, a fase racional. E todos que estão dentro da fase racional não tem a ver com que estão na fase de animal racional. Então, a fase de animal racional é liquidação de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, porque é uma fase que já acabou, é uma fase que já terminou. Somente estão os feitos da fase em liquidação. E quem está dentro da fase racional está fora da fase de liquidação. A liquidação é somente para os que estão dentro da fase de animal racional. Os que estão dentro da fase, da fase racional estão por cima da fase de animal racional, por a fase racional ser a fase prepotente, consciente, positiva, por ser racional. Por isso, estão vendo o que está dentro da fase de racional como vivem e os que estão dentro da fase de animal em liquidação como vivem. Os que estão dentro da fase de liquidação sem garantia de espécie alguma, sem proteção alguma, sem amparo de espécie algum, completamente desprotegido de tudo, por ser uma fase que envelheceu e está se destruindo por sua própria velhice. É uma fase que amadureceu e depois de amadurecido, começou a se destruir por si mesmo. E de formas, quem está dentro da fase racional não tem coisa alguma a ver com a fase que está em liquidação, porque sabe perfeitamente que isto tudo é uma evolução da natureza. Uma fase a caminho do seu desaparecimento, a fase de animal racional. E a fase racional é uma fase intocável, por ser a fase natural da natureza que está em vigor. A liquidação é somente para os que estão dentro da fase de animal racional, vivendo como animal, vivendo como bicho, e o bicho tem sua maneira de pensar, diferente e muito diferente de um aparelho racional, ou de um recuperado racionalmente. Então, ele inicia esse assunto aqui fazendo um comparativo, né, de uma fase que está saindo de uma outra que está chegando, né, que né, já está até imperando e está em vigor. Isso aí por quê? Porque a natureza, isso aí é um fator natural. E a natureza, né, o universo, ele precisa deixar de ser matéria e voltar a ser energia. Então, por isso, dentro desse estudo, é uma máxima que a gente vê recorrente nos livros, quando nós vamos estudando, que ele diz assim: na vida da matéria é assim, tudo tem princípio e tem um fim. Então, ultimamente, eu tenho tido oportunidade de ver essa questão da fase de liquidação muito próxima, pela condição de trabalho, né, de um novo trabalho que eu tenho desempenhado, que lida com pessoas em situação de final de vida de forma violenta, né? Então, eu tenho estado assim, visto com muita proximidade essa questão da fase de liquidação. E quem está na fase de aparelho racional, ao mesmo tempo, possui uma proteção, um amparo e uma orientação muito grande. E é impressionante isso tudo, né? Essas comprovações que eu tenho visto, que eu tenho percebido, que parece que, por exemplo, assim, são pessoas vivendo no mesmo espaço físico, mas em dimensões diferentes. Porque você vê um ali completamente
desamparada, desprotegida, né? Perdida, enquanto outros ali vivem naquele mesmo ambiente, né? Quando está ligado, né, à fase de aparelho racional, que ele fala ali até no texto, né, que é uma fase intocável. Então as pessoas que estão dentro dessa fase, elas se tornam intocáveis também, por conta de toda essa energia que acompanha a pessoa. E aí você vive nesse mesmo ambiente, mas você entende a lei de causas e efeitos. E até tem um recurso até maior para poder lidar com isso, porque te afeta emocionalmente, afeta também sentimentalmente. Você vê ali o seu irmão, seu semelhante, passando pelas situações mais problemáticas e difíceis ali possíveis, e ao mesmo tempo você fala assim, caramba, eu estou numa vibração tão boa, estou vivendo o meu dia a dia de uma forma tão completa, numa plenitude, numa tranquilidade tão grande, e você vê essas pessoas ali ao mesmo tempo vivendo num desamparo imenso, mas, né, tudo tem uma causa e um efeito. Quer estar ainda vivendo na ilusão, no encanto, né, e nessas ilusões, né, que vão atraindo a atenção e o pensamento, a mentalidade da pessoa, de não procurar saber quem ela é. E aí o que acontece? Vem os imprevistos da vida, e muitos desses imprevistos são irreversíveis, né? E aí vai entrar por um caminho que às vezes não tem volta. Léo, inclusive você falou aí mesmo a fase da liquidação, né? E o estudante de cultura racional, você vê a diferença até de dimensões. Vamos dar um exemplo, se quem está com um livro na cultura racional, acredito que esteja numa outra dimensão. Perfeito, bem melhor. Exatamente. E você sabia que esse livro, A Cultura Racional, Desenvolvimento do Raciocínio, é a última chance que a gente tem, que todos têm, que ele diz assim, o racional, é a última chance que todos têm para voltar. Olha só o detalhe, a última chance que todos têm para voltar perfeito. Para o seu verdadeiro mundo pelo desenvolvimento do raciocínio, da evidência e do aparelho. Os que aproveitarem essa chance voltarão para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Exatamente. Olha. E assim, falar disso, da fase de liquidação, pode parecer, para muitas pessoas que não estudam cultura racional, que seja essa cultura do alarmismo que tem se pregado hoje em dia aí, né? Porque, né, que se fala de fim dos tempos e apocalipse e baseado em outras culturas, né, o final de tudo. Porque o que acontece? Na base do pensamento, isso aí está certo. Porque o limite do pensamento é a autodestruição. Ele chegaria um momento que falaria que tudo iria acabar. Mas eles não conhecem que tem a fase sucessora à fase do pensamento, que é a fase da transformação de todo esse universo de matéria em energia, para as pessoas deixar de pensar para raciocinar, que até num programa passado a gente estava falando da questão do raciocínio, mas na cultura do pensamento eles falam isso, né, um pensamento evoluído. Não é o entendimento, a resolução da origem da humanidade, que também, né, falamos da voz de Deus, que seria o quê? Por que seria a voz de Deus também? Está incluso nesse assunto que a voz de Deus é o quê? Que nós também temos uma partícula de Deus dentro de nós. Então, para poder você falar a voz de Deus, você tem que descobrir essa partícula que tem dentro de você, conhecer ela, né, estudar ela, que é através desse conhecimento do universo em desencanto, para você começar a transmitir paralelamente, como se fosse Deus também transmitindo o conhecimento dele aqui para todos. É isso. É verdade. Os sonhos da vida do animal de origem racional. A fase de liquidação. Então tem dois, na verdade é um tema duplo, né? Então a fase de liquidação já foi muito bem falada. E os sonhos, por que ele diz que a gente sonha de olhos abertos, né? Começa a ler o primeiro volume do Universo em Desencanto, a pessoa tem assim, um banho de energia, porque ele fala coisas que ninguém fala, e fala direto ao ser, né? Então sonhos, fantasias, ilusões são tudo produto do magnetismo na mente. E a pessoa acredita nisso, né? A pessoa, quando está no estado de embriaguez, ela está totalmente alterada. Depois que ela volta ao normal, se ela não perdeu a consciência, ou se algum amigo
contar para ele o que ele fez, o que ele falou, então ele sabe que não estava purinho, que ele não estava no seu estado normal. É um estado alterado de consciência. E o pensamento, na verdade, é um estado alterado de consciência da humanidade toda, é um transe coletivo, transe magnético, hipnótico, né? Inconsciente, negativo, bom para lapidar. Porque com a lapidação amadurece, depois de amadurecida a pessoa procura coisa diferente e vai procurar a energia racional que está comandando a natureza na nova fase da natureza. Aí que vai para a fase de recuperação, sai da fase de liquidação. Então o pensamento é uma construção social boa para a sociedade, ainda mais controladora cada vez mais está a sociedade, né? Dos animais racionais querendo todo mundo virar um robozinho. O pensamento é egocintônico, ele se baseia no ego. O ego, a pessoa não se conhece, então o ego ela acha que ela é alguma coisa. A psiquiatria sempre trabalhou em cima dessa egosintonia e sempre foi ferramenta do Estado, né? E, finalmente, 2 exemplos aqui da linha do Oriente, né? O sonho Maia, né? Maia tem tradução de sonho, ilusão e encanto. A palavra Maia é super conceituada lá no Oriente para explicar justamente esse magnetismo. O exemplo do Yogananda, Paramahansa Yogananda, ele diz que a pessoa está realmente dormindo e tem um sonho vívido que está sob o ataque de um tigre feroz. E na hora que o tigre está para matar a pessoa, ela acorda, mas ela acorda banhada de suor, toda alterada, taquicardia, e desmaterializa aquele sonho instantaneamente, mas ela sabe que estava num sonho, né? Dormindo, no caso do Yogananda. E o Prabhupada fala do sonho, Srila Prabhupada, né, do Hare Krishna, ele fala que o sonho no coletivo, né, dessa nossa civilização materialista, a pessoa sonha que ela é de uma família, de qualquer tipo de família, ela sonha que ela é da família, ela tem aquele conceito de arraigado de família, proteger a família, que ela é de um país, que os outros são de outros países, então isso é um sonho, ela tem uma profissão, ela tem uma conta bancária, mas aí vem a morte e rouba tudo isso de uma vez, e tudo isso era ilusão, nada disso vai para a próxima vida, para onde ela vai se transformar, né? Enquanto que a pessoa que se conhece, antes da morte chegar, ela sabe quem ela é, conhece o verdadeiro Deus, e a morte, na verdade, não assusta, né? Não existe para essa pessoa, está em vida ligada à eternidade. Sonhos da vida do animal de origem racional. Dr. Carlos e o Léo, essa mensagem, então, ela que você acabou de ler, ela resume as 2 fases simultâneas que nós estamos vivendo na Terra, né? Atualmente, a fase de liquidação, onde a vida humana não tem mais nenhum tipo de garantia, como diz o racional superior, salve-se quem puder e se puder, e a fase da salvação, a fase da recuperação, a fase racional, que está aqui na Terra para definir nossa origem, nossa identidade, nos ligar ao nosso mundo de origem, desenvolver o nosso raciocínio e nos proteger em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida. É só o ser humano tomar conhecimento, né? As pessoas que ainda não conhecem, tomarem conhecimento através da divulgação que é feita no Brasil e no mundo, e escolher qual das 2 fases é a melhor para si. Se escolher a fase de recuperação, é só começar a estudar o mais depressa possível a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Perfeitamente, Nádia. Só para concluir aqui, futuramente, ou já estamos até já vivenciando isso, vai ser uma grande comprovação também da cultura racional essa ambiguidade de existência, de situação de existência. Por quê? As pessoas que estão ainda não se conheceram, a realidade nossa vai estar beirando a um colapso, e ao mesmo tempo elas vão olhar as pessoas que estudam cultura racional sorrindo, felizes da vida, e vão falar assim, cara, como que essas pessoas estão vivenciando isso se a gente está quase que caindo no penhasco aqui, e essas pessoas estão ali vivendo plenamente. Então vai ser um fator que também vai ser um comprovante muito forte para as pessoas começarem a vir estudar, né? Eu já ouvi até, não sei, vocês podem até me
me falar isso com mais clareza, que eu lembro de pessoas falando que vão ter pessoas com esse conhecimento na rua que vão querer tomar o livro do outro, né? Que parece que o seu Manuel falava isso, né? Então também vai ser um fator, né, de comprovação para estudar a cultura racional. Então, rapidinho, sei que o tempo está um pouquinho puxado, mas é bem rapidinho mesmo. As pessoas, por não conhecer a fase substituta, que é a fase racional, nós temos a fase de liquidação, como foi muito bem falado antes, e também foi muito bem falado sobre a fase de recuperação, mas por as pessoas não conhecerem, a humanidade ainda não conhecer em sua totalidade a fase de recuperação, que é a fase racional, é que é chegar a essas condições ridículas, que o autor da obra de cultura racional chama de condições ridículas. E a humanidade, por desconhecer as mudanças naturais da natureza e as transformações naturais da natureza, desconhecia por completo a causa de todo esse clímax de fim de mundo, pelos absurdos berrantes que se dão noite e dia a todo instante, e todos apavorados e com medo de tudo que vem se passando por não conhecer a causa de todo esse grande flagelo da humanidade de chegar a um ponto de calamidade de toda ordem, de toda espécie, de todo jeito e de toda maneira. E a segurança, é claro, está em cima. Universo em Desencanto, cultura racional. Para os demais. Palavras do racional. Então, todos têm que se precaver e salvar, quantos puder salvar, procurando de todas as formas e de todos os jeitos e de todas as maneiras a recuperação do animal racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!